É, eu li uma biografia da Marie Curie quando eu tinha 15, 16 anos. E tinha vários trechos do diário dela. Eu fiquei bem impressionada, assim, e meio assustada. É, eu não sei se é, tipo, minha memória que tá me traindo, mas eu lembro que depois que o Pierre morreu na rua, atropelado, ela guardou o lenço que ela usou para limpar a cara dele, né? E, enfim, com sangue, pedaço de cérebro, miolos, enfim, ficou nesse tecido que ela guardou, escondeu de todo mundo, até que ela teve que queimar. Essa história me assombrou desesperadamente durante muitos anos. Esse é um trabalho para a morte, um trabalho sobre os meus mortos. Só a morte ensina o que a morte ensina. A morte é quente, é uma febre que entra pelos ouvidos e vai tomando conta do corpo, né? Ou melhor, não é a morte que é quente, é o luto é quente. O luto é um mormaço turvo, é uma coisa meio febril, que toma conta. E eu escrevo aqui, eu falo aqui de dentro desse mormaço. Eu não sei por que algumas pessoas dizem que a gente não pode fazer nada pelos mortos, que a gente só pode fazer coisas pelas pessoas em vida. E evidente que isso é preferível, mas a coisa morta não é inexistente. Os mortos continuam existindo, ou pelo menos os meus mortos continuam existindo. A morte é tipo o inverso da existência, mas ela não é o seu oposto, sabe? A morte deixa muita coisa, a morte deixa muito resto que a gente precisa lidar e, enfim, apesar, né, daqueles que dizem que a gente não pode fazer nada, né, os mortos deixam muito resto. É impressionante quantos segredos a gente procura num papel amassado, guardado no móvel de cabeceira de um morto. O quanto a gente se pergunta no que a pessoa estava pensando enquanto ela apagava cada uma daquelas bitucas. Do que eram, sei lá, aquelas marcas de queimado na mesa. É engraçado, porque eu sonho com os meus mortos, né? Não é engraçado, é bem comum, na verdade. Mas eu sempre sei nos sonhos que eles estão mortos. E aí eu brigo com eles, eu fujo deles. É sempre meio horrível. Alguns ficam chateados, né? Mas é horrível porque nem no sonho eu aceito que eles estão lá, né? Aparecidos, né? E quando eu acordo eu fico triste porque eu não aproveitei, né? Que, enfim, que eles estavam lá para perguntar o que eu queria saber, né? E é óbvio que as respostas, né, iam ser da minha cabeça, mas podiam trazer algum tipo de satisfação. Durante muito tempo, o que caracterizava a minha relação com os mortos, acho que era uma espécie de má compreensão, né? Como se compreender eles como existentes fosse algo de ficcional, assim, né? Enfim, acho que é por isso que eu gosto tanto de filme de morto-vivo, mas dos de fantasma eu só tenho muito medo. Mesmo. Alguns mortos
se eles voltassem, né, meio podres, com bicho saindo da boca, sem um olho, cheio de fungo na clavícula, né, meio comidos, talvez isso me fizesse feliz. É louco, porque é como se a imagem de uma carne putrefata, falante e pensante ainda fosse, né, ainda é, de alguma maneira, mais plausível do que a morte. Eu fico imaginando meu avô fazendo piada sobre o topete em cima da testa, assim, sozinho, ou balangando os pedaços de músculo dependurados, né, das falanges dos dedos, né, do indicador, do médio. E aí, enfim, né, isso ia deixar os ossos dele expostos, né, ossos de velhinho, e ele não ia conseguir segurar o uísque, né? E a gente ia ter que segurar o uísque para ele. Eu acho que ele ia dar risada, assim, sem se importar com o resto da cabeça carcomida, né? Quem sabe a minha prima também ia dar risada do ano em que eu, a prima mais nova, completei 28 anos. É a mesma idade que ela morreu. E aí a gente ia ter tido por um ano a mesma idade, como gêmeas, né? A gente ia ter sido gêmeas, um par de gêmeas mortas-vivas, né? Ela tinha um cabelo bem loiro, dourado, quase branco, né? E a contrastar com o roxo escuro da pele podre, né? Da pele podre de filme de morto-vivo. E aí eu acho que ela ia usar maquiagem cintilante com glitter para ressaltar o brilho do cabelo, né? Mas no final a gente teve durante um ano a mesma idade, né? A gente foi gêmeas, uma morta e outra viva, né? Durante esse ano. E, bom, isso também já faz bastante tempo. E a minha avó, eu acho que se ela voltasse, ninguém ia proibir mais ela de fumar. Mesmo com a tosse. Mortos-vivos também tossem. Eu acho que ela ia, enfim, poder ter toda a delícia que tem o que ela chamava de bastonetes malignos. A fumaça ia sair pelo buraco de minhoca na bochecha dela. E a brasa do cigarro ia derreter pouco a pouco, assim, as rugas, né, já molinhas do dedo. Mas ela ia continuar fumando. E a cada tossida, um pedacinho de gengiva ia sair pela lateral da boca. Ela é, porque ela ainda existe, apesar de estar morta, uma das mulheres mais elegantes que eu já vi. E bom, quando a gente enterra um cadáver, né, o cabelo não para de crescer, né, o cabelo e a unha. E então ia estar comprido, longo, né, branco, ia ser tipo um véu, assim, cobrindo os ombros, né, dela. E ela ia andar de um lado para o outro na varanda do apartamento, com esse véu branco e sempre acompanhada de uma nuvem de mosquinhas, né, de moscas, como estrelas, né, que em vez de brilho produzem, né, iam produzir uma espécie de zunido leve, anunciando a sua presença. Eu tenho certeza que ela ia mandar fazer capas novas para o sofá, né? Já que os pedaços podres dela e do meu avô iam manchar o estofado branco. Eles morreram com 34 dias de diferença. O sofá branco tá lá ainda.
Mas quando eu penso nessa minha fantasia, que é uma fantasia de putrefação, uma fantasia de volta da morte, eu me pego pensando nos suicidas, né? Eles iam ter que se suicidar de novo? Como um morto-vivo ia se suicidar, né? Será que, sendo morto-vivo, ele ia ter as mesmas angústias? Porque se eu imagino os meus mortos-vivos como quando eles eram vivos, ou seja, pensantes, falantes, né, com os mesmos desejos de alguma maneira, os mesmos pensamentos, então acho que sim, né? Acho que teriam as mesmas angústias e sofrimentos, né? Então, essa minha fantasia de putrefação, né, de prolongação, uma fantasia narcísica, seria, na verdade, uma segunda morte, né? E talvez mais lenta do que muitas das mortes que a gente assiste, participa, padece, né? O que seria, então, essa segunda morte, né? Essa morte final, né? Se a gente sobrevivesse em parte, assim, tipo, que nem aqueles bichos que você corta o rabo cresce, ou enfim, não ia crescer, mas os pedaços iam sobreviver, né? E a morte ia ser a putrefação completa, total do corpo, até a última unha do mindinho do pé, né? Essa seria a última morte. Ela ia ser uma traição ao suicida, né? Uma traição à autonomia, à decisão. E talvez esse suicida, né? Esse suicida de quem eu tô falando, enquanto morto-vivo, ele ia continuar isolado, né? No apartamento. E aí, enfim, apodrecendo com a comida que ele não ia mais precisar, né? Para se alimentar. Porque os meus mortos-vivos fumam, bebem uísque, mas não comem, né? E esse suicida, o meu tio, ele ia continuar não querendo encontrar os amigos, os familiares, enfim. E ele ia estar mais frustrado ainda, né? Dada a espera interminável, né? Dessa morte que ia estar fora das suas mãos, né? E ele ia estar sofrendo, porque se tem algo que a gente pode dizer, né, do suicídio é que, enfim, tem muito sofrimento ali, né? Muito sofrimento. Então, o quão violento a gente ia ter que ser, né, para retomar essa possibilidade de decisão da morte, né? Será que a gente ia cimentar os túmulos das pessoas que não querem voltar? E será que ia ter túmulo? Porque se os nossos mortos não morressem, né, não ia ter caixão, né? E aí, será que essa putrefação, essa volta lenta ia ser tão insuportável que a eutanásia ia ser totalmente legalizada, assim? E se a morte total, final, sei lá, fosse só com o desaparecimento da última unha do mindinho do pé? Que tipo de procedimento violento, né, isso ia gerar, assim, né, que, tipo, acho que é um pouco incalculável, assim. E aí, será que iam ter cultos para Thanatos, o deus da morte? E aí as pessoas nesses cultos iam se jogar, sei lá, numa fogueira, num fogo, iam se cremar, enfim, né, para morrer de uma vez só? Porque essa é uma das soluções, né, de consumir todas as partes do corpo, né, e, enfim, consumar a morte. Enfim, isso fiquei pensando no Quirion, né, da mitologia greco-romana. Ele era o mais célebre sensato dos centauros. Ele era filho do Cronos, né, um deus, com uma ninfa,
a Fílira. Ele nasceu imortal porque ele era filho de um deus, né? E quando teve o massacre dos centauros, o Quirion acabou sendo ferido pelo Héracles, né? Mesmo ele estando do mesmo lado. Uma flecha fez um ferimento bem grave na coxa do Quirion. E, bom, ele tentou curar, tentou, sei lá, usar unguento. Ele era médico, astrólogo, enfim. Mas o problema é que as feridas feitas pelas flechas do Héracles eram incuráveis. E, bom, depois de um tempo, o Quirion foi para a gruta dele e sentiu muita vontade de morrer, né? Porque ele tinha dores terríveis, né? E incessantes, né? Mas ele não podia morrer, porque ele era imortal. Então, era sofrimento, né? E aí, enfim, o Prometeu, que tinha nascido mortal, cedeu ao Quirion o seu direito de morte, né? Ou, enfim, trocaram a mortalidade do Prometeu para que o Prometeu pudesse ser punido pela eternidade, pelo direito de morte do Quirion. O Prometeu é aquele que fica pendurado com o fígado sendo bicado pelo pássaro, né? E aí ele nunca se cura, toda vez que tá curando o pássaro bica de novo, enfim. E então o Quirion, de alguma maneira, recebe o direito de morte, né? E então a morte pode ser isso, né? Um desejo, um alívio. Esse é o meu beijo nas entranhas dos meus mortos, dos nossos mortos, né? Quase 2 meses depois da morte do Pierre, um dia antes da irmã da Marie voltar para a Polônia, né? A Madame Curie pediu para a Brônia ir com ela até o quarto. E fechou a porta, e aí tirou do armário um embrulhado, assim, que era as trouxas de roupa do Pierre, né? E essas trouxas tinham coágulos de sangue, pedaços de cérebro grudados, né? E ela tinha guardado aquilo um tempo, né? Aquela coisa nojenta, bastante tempo, né? Assim, porque 2 meses é bastante tempo para guardar pedaço, né? De entranha. E aí ela começou a cortar o tecido com uma tesoura e jogar os pedaços de tecido no fogo. Mas quando chegou nos restos orgânicos, né, de entranha, enfim, ela não conseguiu continuar. Ela começou a beijar esses restos, a acariciar, né, esses restos, né, e a Brônia ficou horrorizada, né, e aí a Brônia, como acho que uma boa irmã, né, arrancou as roupas das mãos da Marie e jogou no fogo, né, e acabou com essa tarefa lúgubre, né, essa tarefa horrível. Então, é isso. Esse é o meu trabalho morto.